Bem, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre a colonização do Brasil, tá? A gente vai aprender um pouco sobre como a colonização portuguesa ela se deu aqui no Brasil. A gente vai entender também sobre como a economia, a administração da economia açucareira, da agricultura açucareira também era administrada aqui no Brasil, colonial, e desde os seus primórdios, desde lá no início, quando Pedro Álvares Cabral e a Falta de Cabral, ela embarcou aqui na Bahia, aqui em Veracruz, né, ilha de Veracruz, a gente vai entender também alguns aspectos importantes que é interessante a gente aprender. Eu peço que vocês, quando estiverem assistindo as aulas, demarquem quais são as respostas a essas questões, porque aí facilita também para vocês. Tá? Mas assim, quando Cabral chegou no Brasil, teve uma série de coisas, de aspectos que a gente pode considerar. Primeiramente, quando Cabral chegou com a frota dele para cá, eles enxergaram aqueles indígenas com um aspecto diferente, com uma vestimenta diferente, nus, com apenas o cocar, fazendo rituais estranhos, comendo carne humana, o que a gente pode chamar hoje de antropofagia, que é comer carne humana, seja ela viva ou morta. E isso foi estranho tanto para os indígenas que avistavam os portugueses chegando, quando os portugueses chegaram. Foi um choque. Na verdade, foi um choque de realidade que eles não imagine uma pessoa que está acostumada a viver nua, a viver sem aquelas vestimentas, apenas com o seu cocar, com o seu arco e flecha, com seus instrumentos de caça, de pesca, e chegar pessoas paramentadas, todas vestidas, com aqueles colares antigos dos portugueses. Então foi muito estranho, porque foi um choque para eles, e também os portugueses, quando viam aquelas práticas dos rituais, também acharam estranho. Então, essa diferença de estranhar o que o próximo estava vivenciando foi chamado de etnocentrismo, porque depois não era apenas só estranhar. Os portugueses eles achavam que aquelas pessoas, aqueles indígenas, tinham que ter os seus costumes, tinham que ter as suas práticas, eles têm que vestir igual a mim, têm que falar igual a mim, português igual a mim, tem que ser igualzinho a mim. Então, isso gerou uma série de coisas, de conflitos até, porque para você colocar uma pessoa com o seu modo de viver é muito complicado. E aí teve uma série de extensão territorial também que a gente vai aprofundar mais nessa aula. Extensão territorial, porque assim, quando os portugueses chegaram, eles primeiramente chegaram com um aspecto de violência, querendo usurpar as terras deles. Porém, aqueles povos que continuaram, eles precisavam continuar com aquelas pessoas, capturar aquelas pessoas indígenas para escravizar. Então, a escravidão foi muito importante nessa prática para os portugueses, porque essa era a forma de colonizar e de exportar as coisas que o Brasil tinha naquela época para Portugal. Então, naquela época, qual era o produto mais exportado, professor? Por enquanto, era o pau-brasil. Então, pau-brasil, os portugueses escravizavam os indígenas, e aí a maioria dos indígenas morreram, sofreram repressão territorial até, porque os portugueses invadiram mesmo o Brasil, tá, gente? Não foi colonização, é o nome mais bonito que a gente pode dar, mas o correto mesmo é invasão de território. Os portugueses invadiram o território dos indígenas, colonizaram eles para que produzissem a matéria-prima e levar para Portugal. De início foi o pau-brasil. Como deu muito certo, a economia de Portugal começou a alavancar, o Império de Portugal começou a ganhar destaque na Europa, foi necessário que enviasse mais pessoas aqui para o Brasil, agora com o intuito da economia açucareira. Encontraram canas-de-açúcar, perceberam que era bom para cultivo, os indígenas também, com seus conhecimentos de técnicas, alguns até traíram as suas aldeias para viver, para sobreviver, na verdade, e nessa sobrevivência, os portugueses sabiam como administrar aquele açúcar, como plantar, como colher, como levar para a Europa antes de ficar estragado, porque naquela época a viagem durava meses até encontrar um certo ponto que era conhecido como o Império de Portugal. Então era muito importante também a geolocalização daquela prática, daquela exportação. Com essa economia açucareira, gente, foi importante porque o açúcar ele começou a ser muito valorizado no mercado de Portugal. Portugal já tinha experiência na produção de açúcar nas ilhas do Atlântico, como Açores, Madeira e Cabo Verde. E o clima do Nordeste aqui na América Portuguesa se assemelhava aos das ilhas portuguesas. Então, ele já tinha uma certa
uma certa facilidade em administrar aqui, junto com os indígenas também, que estavam escravizados naquela época. E no Brasil colonial, encontrava-se grandes porções de terras, elemento fundamental na produção açucareira e monocultura voltada para exportação, que eu acabei de falar. Os portugueses, eles tinham que ter terras para plantio. Claro, você não vai plantar se não tiver terra. Só que aquelas terras, eles tinham que ser expandidas, então tinha que demarcar, tinha que delimitar uma certa quantidade de terras para plantio. Então isso foi importante também, porque Salvador, por exemplo, ela teve a sua exportação muito expressiva no açúcar, porque se expandiu o território de Salvador para a produção. Expandiu o território das capitanias, que mais à frente a gente vai entender o que é, para a produção. Então, essas capitanias se tinha como base de monocultura. O que é monocultura, professor? Mono significa um, apenas um, e cultura significa administrar, colher, plantar e administrar como exportar. Então, essa monocultura, ou seja, apenas plantar uma coisa e colher apenas um produto para exportar aquele produto, foi importante porque Portugal agora exporta o açúcar. E o açúcar ganha fama lá, fica uma moda muito grande com o açúcar, porque agora todo mundo passa a usar o chá. A Inglaterra mesmo começa a passar o chá, o chá que eles tinham, o chá da tarde, né, o chá das 4, agora com açúcar. Antigamente era sem açúcar, mas agora, antigamente era com mel, mas agora era com açúcar. Então isso equilibrou também o modelo adotado pela exposição das riquezas coloniais. Os transportes também era necessário, tinha que ter uma certa administração e especialização nessa área. A agronomia, a agricultura, ela tinha que ter uma especialização porque não era apenas plantar e colher. Tinha que ter uma certa administração entre refinaria, porção de terras, refino, financiamento. Tinha que ter um certo financiamento também em questão agrícola, em questão de quais eram as formas de plantar. Então, tinha que ter pessoas especializadas para plantio. Então, isso foi caráter do modelo da economia açucareira. O que também entra em xeque é o plantation. Plantation, gente, é um sistema de produção agrícola conhecido como principal característica o latifúndio, a monocultura, a mão de obra escrava e a produção voltada para a exportação. Então, plantation é aquela forma de plantar apenas uma coisa, por exemplo, digamos que no interior de Santo Antônio de Jesus, só um exemplo, tá, gente? Santo Antônio de Jesus, ela planta açúcar, e aí esse açúcar é, tem uma certa especialização, refino, transporte para trazer para Salvador. Nesse transporte para trazer para Salvador, os portugueses aqui administravam quais eram as capitanias que estavam sendo administradas para juntar e levar para Portugal. Então tinha que ter uma certa produção, uma produção sistematizada para não era simplesmente plantar e colher, mas simplesmente para exportar para Portugal. As capitanias hereditárias se deu com o Tratado de Tordesilhas. A gente entende também que o Tratado de Tordesilhas. Por que, professor? Porque o Tratado de Tordesilhas dividia a coroa portuguesa com a coroa espanhola. Dizia assim, ó, gente, Portugal começa aqui e a América Espanhola começa a partir daqui, o Tratado de Tordesilhas. Era simplesmente uma forma de demarcar aquelas terras e um não ultrapassar o território do outro. E também tem uma forma de administração, claro que para repassar aquela forma de cultura, de agricultura para Portugal. Então isso foi importante porque Salvador, Ilhéus, se vocês quiserem pesquisar no livro de vocês, tem todas as capitanias que a gente pode pautar aqui, mas as mais importantes que a gente pode entender é Bahia, que na verdade tinha o conceito de Salvador, é o que a gente entende como Salvador, Ilhéus, Porto Seguro. São as três maiores capitanias que existiam naquela época, porque foram as primeiras colônias aqui no Brasil. A gente pode aprender também sobre o governo geral, mas aí a gente vai aprofundar mais na outra aula, para não ficar muito extenso. Mas o governo geral teve que ser necessário ter uma pessoa à frente de tudo, um governo que tenha uma expansão muito grande no Brasil e tenha também sua forma de administrar.
Tá? A gente vai entender um pouco sobre como Salvador foi a capital do Brasil naquela época, a primeira capital e a mais longeva até então. Ela já tem mais de 200 anos como capital. Rio de Janeiro veio depois, e aí veio Brasília, mas a primeira capital até hoje é a mais longeva, a que mais teve tempo. E até hoje a gente não. Os livros de história pouco administra isso, se vocês quiserem olhar, a gente não chega a ver exatamente como era a administração por conta dessa defasagem de capitais. Tá, gente? A gente vai aprender mais sobre um pouco sobre a sociedade colonial na próxima aula. Em relação às atividades, eu peço que vocês se atentem às orientações, porque as orientações são importantes. E na aula do Zoom, a gente vai falar um pouco mais sobre as orientações, como enviar uma atividade, como fazer uma atividade, como enviar, para vocês entenderem como é necessário o aprendizado de vocês, como é necessário vocês aprenderem. Porque não é simplesmente você copiar as respostas e enviar para o professor. Não. E também não é somente tirar foto e enviar para o WhatsApp para o professor. A gente vai falar um pouco sobre isso. É um pouco chato, mas eu creio que facilita tanto vocês como para mim também. A correção na hora de colocar a pontuação de vocês. Tá? A próxima aula a gente vai falar mais sobre a pronunciação portuguesa. Peço que se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp.